Bom dia para todo mundo. Então, a gente vai continuar a parte, o capítulo 11, né? Nessa sessão 11.2. Aí, na aula passada, eu falei um pouco de sequências, e aí, nessa aula, eu vou falar as ideias iniciais de séries, né? E vocês vão ver que tem tudo, elas são conectadas, né? Séries e sequências, séries numéricas, talvez. Não sei se o livro usa isso. Coloca só séries, né? Só séries também. O que é uma série, né? É como eu falo, como eu, entre aspas, dei uma motivação na aula passada, né? Falei que, por exemplo, para calcular as casas decimais do pi, tentei no livro aqui no começo, eu tinha esquecido que ele escreve aqui a sequência do pi, né? Eu fui procurar na internet e esqueci que tem uma. Ele coloca aqui, né? Ele só não coloca a fórmula, o termo geral, coloca só a soma, né? 1/10 mais é 1/5. Não tem como eu deduzir agora a fórmula total. E aí, fora outras aplicações, né? Mas entre as, uma bem óbvia, calcular a casa, como é que se encontra as casas decimais do pi, do e, aquelas tabelas de logaritmo, seno e cosseno. E aí, para entender séries, eu falei um pouco de sequências, e aí eu falar um pouquinho das ideias iniciais de séries, né? O que é uma série? Eu vou tentar simplificar para vocês. Então, dada uma sequência, né? Seja a n uma sequência de números reais, aí você pode pegar qualquer sequência, né? Sequência. Aí eu vou só listar a sequência. Fica melhor, né? A N, ou seja, a N é a 1, né? A 2, a 3, tal, a N, tantão. Aí uma série é simplesmente a soma infinita dos termos dessa sequência. Você pega todos os termos dela e aí pega todos os infinitos termos e soma. Essa soma a gente chama de série, ok? Então, uma série, a rigor, né? É lógico que aqui eu tô só simplificando, porque eu acho que assim é mais fácil para vocês entenderem, tá? Então, uma série é a soma infinita, infinita. Então, você pega todos os termos e soma, né? A um mais a 2. E aí, em geral, você tem como, você não vai escrever uma soma sempre assim, né? Pegando os termos, somando, somando. Em geral, tem uma notação para indicar uma soma infinita, né? Deixa eu só colocar minha cola aqui. Apostos. Que é denotada, né? É a soma infinita que é denotada. Acho que vocês já devem ter visto por somatório, né? Eu vou colocar aqui. Você pega essa letra sigma, né? Essa letra grega aqui. Não, que era azul. Então, somatório de AK, quando o K varia de 0 até mais infinito. Essa é o A1, é o A2, A3, ok? Então, uma série é uma soma, você tem uma sequência e você pega todos os termos dela
soma infinitamente, você tem que somar infinito. E aí, essa soma a gente chama de série e você escreve geralmente resumindo assim, né? Somatório de... Aqui é o termo geral, né? A gente chama esse termo aqui que está aqui de termo geral, como eu já falei. Para a sequência, né? Você fala o termo geral da sequência, é o AN. É o termo geral da série, ou ok? Termo geral. E aqui é a variação, né? Ela está variando de k igual a zero até mais infinito. Isso significa que eu faço o quê? O k variar de 0, 1, 2, 3. Aliás, de 1, né? Não é 0, não. Deixa eu ver se eu coloquei 0 aqui. Não, é de 1. Se bem que tá. Ela pode começar do zero. Na verdade, ela pode começar, não necessariamente tem que ser o número positivo, mas para vocês é do 1. Esqueçam o zero. Pode ser que seja outras coisas, mas do zero não. Do 1 até mais infinito. Se bem que tem umas bem famosas que começa do zero, né? A exponencial, como eu falei, o você é 1 sobre n fatorial, quando n começa, varia do zero até mais infinito. Aqui também, eu poderia ter colocado zero aqui. Mas como o livro colocou 1, para não ficar, para não bagunçar as coisas aí para vocês, eu vou colocar 1 também. Mas pode ser zero aqui. Pode ser até número negativo. Pode ser, na verdade, menos infinito. Tem séries que é assim. Eles se escrevem desse jeito mesmo. E aí, K de menos infinito. Aqui, não é que o K é um número natural menos infinito, é que você está pegando tudo, né? De menos infinito até mais infinito. Mas isso aqui é outras coisas. Tá? Então, ele poderia ser do zero também, não tem problema não. Desde que tenha sentido, né? Aqui, porque o zero fatorial, eu posso calcular zero fatorial dá 1. Muito bem. Vamos lá. Então, esse aqui é o termo geral, aí a soma infinita série. Tem livro que omite essa variação aqui, ó. Que escreve simplesmente a soma sem a variação. Então, tem livro que escreve essa aqui é a clássica, né? Aí aqui poderia ser zero, como eu falei, ou simplesmente isso aqui. E aí subentende-se que está variando de 1 até mais infinito ou de 0 até mais infinito, né? Também tem outra notação que talvez... Coloca assim, ó. Somatório. K maior ou igual que 0 ou maior ou igual que 1, né? Dependendo de onde você começa, tá? Ou então, tem livro também que coloca assim. Já estou lembrando de outras aqui. Deixa eu ver onde é que eu tô. Essas três. Aí coloca assim, ó. K pertencente aos naturais. E aí também subentende-se que está variando de 1 até mais infinito. Ok? Mas o clássico é essa primeira, tá? Já coloca a variação direto assim. Que é o que os livros usam, né? Isso aqui são anotações mais modernas e que, digamos assim, deixa mais limpo, né? Fica mais limpo se colocar só isso do que colocar assim, carregado. Tem gente que... Mas isso é a coisa de esses livros mais novos. Ok. Aí, exemplos, né? Tem um primeiro exemplo. Né? Que exemplo não. Tem uma coisa aqui que eu tenho que falar, que é o seguinte. Que, equivalentemente, né?
essa série aqui também pode ser, você pode calcular ela como, primeiro você pega a soma, só que calcula até um certo n, né? E depois calcula o limite disso, com n indo para infinito. Tá? Aí isso aqui também é a soma infinita. Série, na verdade. Tá? Você pode calcular uma soma infinita. Era para eu ter falado isso agora? Ah, não era para eu ter falado isso aqui agora. Ah, mas não tem problema não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, né? Soma parcial. Você tem uma sequência AN, né? Só que você pega só os N primeiros termos, tá? E soma. Aí, é a soma desses N primeiros termos, né? É chamada de soma parcial. Então, essa soma aqui, ó, chamada de soma parcial. Aí, o limite da soma parcial, né? Como eu escrevi aqui em cima, é que é a série. Também você pode ver dessa forma. Em geral, usa-se a notação SN, né? Assim. SN é a soma parcial até o N. Né? Esse N aqui, ele está associado a esse N que está aqui. Tá? Isso aqui eu não sei como é que vocês viram no ensino médio, mas você usa essa ideia para calcular a soma de uma PG infinita. Quando a razão ela está entre 0 e 1. Isso, você faz isso. Aí, por exemplo, tem outra coisa que antes de falar, eu vou fazer essa conta da PG infinita, tá? Uma outra coisa que é o seguinte, se a soma parcial, o limite, né? Só dar uma colada aqui. Mas é isso mesmo. Se, né? O limite da soma parcial, ou se essa aqui, que você pode olhar como limite do n indo para mais infinito, ele existe, aí quando eu estou falando a existência, é quando dá um número real, tá? Aí a gente fala que a série converge. A mesma ideia da integral imprópria, né? Quando a integral é finita, ela converge. Caso contrário, diverge. Aqui é a mesma coisa. Então, se esse limite aqui existe, então a série converge. Aí, caso contrário, ela diverge. Converge. Caso contrário, ela diverge, tá? Ou se não existe, né? Você pode... A inexistência, vocês podem encarar... Mais infinita é uma inexistência, tá? Não existe, aí ela diverge. É porque eu, pelo menos, então... tem uma maneira de... No ensino médio, porque é difícil, né? No ensino médio, você falar da soma infinita da PG, sem usar limite, eu, pelo menos, até um dia desse eu não sabia
como fazer. E depois eu descobri uma maneira, usando geometria para você, digamos assim, convencer os alunos que aquela fórmula é verdadeira, né? Sem necessariamente falar em limite, porque é complicado falar em limite no ensino médio. Então, se não existe, então a série diverge. Eu lembro que quando eu aprendi foi o professor assim, é porque é complicado falar em limite. No ensino médio ele falou assim, meio mais ou menos, e aí você se apega mesmo à sua forma, e aí corre o barco, né? Corre o barco? Não é essa expressão não, né? Segue o barco. Então, assim, a primeira série que a gente vai calcular é a série geométrica que vocês já conhecem, tá? E aí fica mais fácil para vocês entenderem a ideia. Então, série geométrica, o que é uma série geométrica? É a série cujo termo geral é uma sequência, é um APG, né? Uma série geométrica. Deixa eu ver só se é essa sequência mesmo que eu tenho que seguir. É, vamos lá, né? Aí o que que eu tenho? Deixa eu ver se vocês escreveram alguma coisa aqui. Professor, Oi, é só uma dúvida. Na soma parcial, você tem que calcular o limite da soma, é? isso, o limite da soma. Você pega, vamos supor, por exemplo, né? Você pega uma sequência que aí tem uma diferença. É bom que você fez essa pergunta, porque aí eu explico a diferença do limite da sequência para o da série, né? Porque, por exemplo, vamos pegar aquela série não, desculpa, a sequência, eu vou até falar dela daqui a pouco. Vamos pegar essa daqui, ó, 1 sobre n, tá? Aí o limite dela, da sequência, dá quanto? Zero, né? O limite da AN é o limite de 1 sobre n, zero. A série é o seguinte, né? Você vai ter que pegar o primeiro, o segundo, até o. Não necessariamente precisa ser N termos, podem, às vezes não, mas assim, os N primeiros pode ser, então, os N menos um, mais uma quantidade N, né? Assim, de termos. Aí você pega e soma. Mais um meio, mais um terço, mais um sobre N. Aí esse limite aqui, ó, é que é a série, né? Porque esse aqui, a soma dos primeiros termos é o SN, né? Que é a soma parcial, né? Aqui, ó. Aqui, essa soma aqui é o somatório, né? De 1 sobre K variando de 1 até N. Aí isso aqui é que é a série 1 sobre... Você pode até colocar um K, né? Não, eu vou colocar o K. Então tem a diferença, ó. Do limite da sequência, você pega só o termo aqui, o da sequência você pega só esse. Da série, você tem que pegar os N primeiros termos e calcular o limite dessa soma. Tanto é que daqui a pouco eu vou mostrar que esse limite aqui, ó, essa soma, ou esse limite, vai dar mais infinito. Acho que talvez aqui deu para entender a diferença, né? O da sequência você pega só o termozinho e o da série você pega os N primeiros termos. Ok? Aí, tá vendo? Essa aqui, daqui a pouco eu vou mostrar que ela vai dar mais infinito, ela vai divergir. E a sequência, o limite dela, dá zero. Então, não tem muita relação. Se a sequência converge, a série daquela sequência pode divergir. Tá? Não sei se
ajudou na resposta, na pergunta. Ajuda, professor. Obrigada. Ajudou, né? De nada. Então, a Professor, série... Oi. é porque eu fiquei com dúvida, tá? Que é, esse limite da série, da sequência, ele parece um pouco com a definição de integral, né? Aí, É, aí tem, por exemplo, poderia usar a integral assim para poder. calcular a série? Sim. Pode, mas só em algumas situações. Mas pode sim. Ah, tá certo, obrigado. De nada. Pode. Tem algumas integrais que você. Mas é porque é muito truque, né? Eu não falo. Porque você não vão. Talvez não usem para lugar nenhum. Mas tem algumas situações que você pode montar a integral. É porque cai muito em Olimpíada, por exemplo. Eles geralmente acontece assim, né? Eles pedem que eles são malandros, né? Os, o pessoal que inventa a prova. Eles pedem para você calcular uma soma, calcule a soma tal. Sei lá, alguma coisa aqui, né? E aí, mas acontece sim em algumas situações. Eu posso até, eu tenho umas questões aí eu posso colocar. Mas não queria cobrar isso aqui. Mas você monta a integral, a soma, e aqui vai cair numa integral. Isso é possível sim. Mas só que a função tem que ser crescente ou decrescente, uma coisa. Tem umas situações específicas que acontecem. Não é raro, não é coisa assim, é raríssimo, não. Mas ocorre com certa frequência, sim. Inclusive, é como você falou, né? A integral é um limite de uma soma, né? É o somatório daquelas f não sei o quê, aí delta xi, você tem como montar para que essa soma aqui vira uma série específica. Mas é possível. Depois eu posso até fazer um vídeo só com essa curiosidade, mas é interessante. Eu já cobrei isso na prova há muito tempo. Bom, a série geométrica, você tem que pegar uma PG, né? Pega a razão e pega um ponto A. Aí, como eu falei, né? A PG, você tem que pegar o primeiro termo. Aí, o segundo é o primeiro vezes a razão. Depois, você pega o segundo vezes a razão, né? AQ3, tal. Aqui n menos 1, né? Porque esse aqui é o quarto termo, ó. Esse aqui é o quarto, então o de posição n, ele diminui. Exatamente, ele diminui uma casa, tá vendo? Então o AN aqui é AQN menos 1. Aí eu vou pegar esses termos aqui, ó. Não são os n primeiros, né? Aqui eu falo n primeiros, mas como eu falei, é por conveniência. Às vezes você precisa pegar os n menos 1 primeiros ou os n mais 1 primeiros. Aqui eu pego o n dos n primeiros, mas é conveniência. Em determinadas situações você precisa. Basta você pegar uma quantidade n menos 1, depende muito. Aqui eu tenho n, né? Porque eu estou começando um. É isso que vai ser a soma parcial, né? SN. Essa conta é a mesma que faz no ensino médio, tá? Que eu vou fazer aqui. Conta bem conhecida. Aí o SN, que é a soma parcial, como eu falei, você pega a soma dos n primeiros. E aí, qual é o truque que se faz lá no ensino médio? Você multiplica por quê, né? Você pega aqui, multiplica o Q aqui, e multiplica o Q do lado direito. Então, é o Q vezes o SN. E aí,
É o mesmo truque, né? Aqui, aí, A que é ao quadrado, aqui ao cubo. Aí você pega a expressão que está acima, subtrai dessa que está abaixo, ó, vai ficar... É isso, né? Porque vai ficar S1 menos Q. E aqui o truque é o seguinte, quando eu for subtrair esses elementos que estão na direita, esse aqui vai cancelar esse, por exemplo, vai cancelar com esse, que vai ficar com o sinal de menos. Esse vai cancelar com esse, e assim sucessivamente, até que esse aqui vai cancelar com esse aqui. Aí esse último cancela com o penúltimo que está aqui, que eu não escrevi, mas cancela. Sobra o primeiro, que está lá, o A, menos o último. Aqui eu posso colocar o A em evidência, né? Assim. Aí Sn é... Ok? E aí você tem essa fórmula aqui da soma parcial, né? Ou seja, Sn, que é o somatório lá da sequência. Aí o que eu tenho que fazer, né? Calcular o limite dessa Sn. Colocar assim, AK. Eu nem sei como é que os professores fazem no ensino médio. Na minha época, eu lembro muito vagamente. Ele falou alguma coisa de limite, mas assim, bem, quase para que vocês, para que a gente esqueça, né? Mas como é que você determina esse limite aqui? Aí aqui é um detalhe, né? Porque tem algumas situações, o que eu quero saber onde é que existe esse limite, né? Basicamente o que vai variar aqui é só esse pedacinho aqui, ó. Eu quero simplesmente... Bagunçou aqui. Eu quero simplesmente saber quanto é que, onde existe, né? Ou estudar os casos em que existe esse limite aqui. Tá? Aí, por exemplo, tem uma situação que... Eu vou só colocar o resultado aqui. Que é o seguinte. Isso aqui vai dar 0 se o R está entre... Se o Q estiver entre 1 e menos 1. Eu vou falar de um caso desse aqui, tá? Eu vou pegar um caso e comentar. Se der 1, se o Q é 1, se o Q é 1, né? Caso contrário, vai dar mais infinito. Deixa eu dar uma colada aqui. Eu não sei se ele pega o caso negativo aqui, o Sturt. Ele não... ele só pega um pedaço aqui. Mas você consegue provar o seguinte, ó. Deixa eu resumir aqui, peraí. Vou escrever do jeito que eu aprendi. Imagina o seguinte, você quer estudar esse limite aqui, Q elevado a N. Aí tem três situações. Se o Q for 1, então o limite dá 1, tá? Porque 1 elevado a N é 1. Se o módulo do Q é menor que 1, então o limite dá 0. E se o módulo do Q é maior que 1, o limite dá mais infinito. É isso.
Por exemplo, ó, vamos fazer um caso, eu vou fazer os casos mais fáceis. Aliás, o caso mais fácil, que é a situação em que o Q ele é positivo e menor que 1. Aí eu quero calcular esse limite aqui. Só para vocês terem uma ideia, imaginem que o Q é 1/2, tá? Eu acho que fica mais fácil vocês pensarem num número... assim. Aí, o que eu tenho que fazer? É só lembrar lá do cálculo 1, lá do gráfico da 1/2 elevado a x, né? Gráfico da função elevado a x, que é mais ou menos assim, né? E aí, quando o x for para infinito, ela vai para zero, né? Porque quando eu aumento o x aqui, a imagem dela vai para zero. Ok? E aí, se a função, no limite, quando o x for para infinito, vai para zero, aí eu uso aquele resultado da aula passada que da sequência também vai para zero, né? Ok? Então, nesse caso aqui, que é o caso mais fácil, é assim. Você olha, tem uma maneira de provar geral, mas acho que não vai, para vocês não preciso falar, mas você consegue provar isso aqui sem tirar esse módulo geral mesmo, dá para fazer um cálculo. Mas vocês podem, digamos assim, se ater simplesmente ao resultado. Se eu tenho um limite nessa situação, que aqui tem que ser um módulo maior que 1, né? Ou é só o Q maior que 1? Eu não lembro mais. Porque se o Q maior que 1 fica óbvio, né? Não é em módulo mesmo. É porque se fosse em função, o problema é que, por exemplo, a dificuldade é porque aqui módulo maior que 1 não exclui, por exemplo, o caso do QC ser menos 3. E aí, menos 3 elevado a n, é o que eu estou falando, é isso. Né? Menos 3 elevado a n e não existe. É uma coisa assim. Eu vou deixar só o que, eu não lembro se aqui é módulo não, viu? Tem que olhar no livro depois. Mas muito bem. Aqui com certeza é menor que 1. E aqui é 1. Aí o que eu estou dizendo é o seguinte, essa série aqui, que é esse limite no final das contas, vamos supor que eu estou pegando agora eu tenho que analisar todos os casos, né? Deixa eu ver como é que eu estou aqui embaixo. Então, no caso 1, vou pegar lá, aquele Q igual a 1, não acho que não acrescenta muito, não. Mas o Q em módulo, né? Menor que 1. Aí a soma, que é o limite de A, 1 menos Q, 1 menos Q, né? O Q aqui não pode nem ser 1, na verdade. Para a gente, para calcular esse limite, você tem que excluir o Q igual a 1, porque não pode, né? Aquilo ali só vale para o limite, sozinho, porque sozinho aqui ele pode ser 1, não tem problema nenhum. Agora aqui não pode, porque tem um menos Q aqui no denominador, e aí vai zerar, né? Não dá. Então, quando o Q for menor que 1, esse limite aqui é zero, esse pedacinho aqui, e aí só sobra a forma que a gente já conhece. Como aqui vai zerar, né? Só sobra o A, 1 menos Q, que é a fórmula lá da soma da PG infinita, ok? Aí a série converge, né? Porque ela dá um valor real, ok? Então, caso 1, se o Q é maior que 1, ela converge. Perdão, menor que 1. E caso contrário, ela vai divergir, porque o limite vai dar mais infinito. Eu tenho quase certeza que aquele negocinho tem módulo.
Cadê aqui? É isso mesmo. Só que o caso R igual a 1, o que o Stuart coloca assim, ó. Eu vou só terminar aqui. Quando o Q em módulo for maior, por exemplo, se ele for maior que 1, só pegar o caso mais fácil. Se ele for maior que 1, esse limite aqui dá mais infinito, né? E aí a sequência, aí o limite não vai existir. Assim, vai. Por exemplo, aqui vai ser negativo, né? E aí, se for mais infinito, perdão, se o Q for maior que 1, aí esse aqui vai ser menos infinito, né? Que tá no parêntese. Aí aqui vai ser negativo, né? Porque 1 menos Q, se o Q é maior que 1, 1 menos Q é negativo. E aí o resultado vai dar mais infinito todo. E aí ela diverge. É porque quando o Q é negativo é mais difícil de justificar. Mas é em módulo mesmo ali. O problema do caso Q igual a 1 é porque você não pode fazer isso aqui, ó. O caso Q igual a 1, você não pode fazer isso aqui que eu fiz. Dividir por 1 menos Q, não pode. Aí que restaria? Caso Q igual a 1, simplesmente é a sequência que é constante, né? Porque quando o Q for 1, todos os elementos da sequência são iguais a A. A. E aí, quando eu somo um número infinitas vezes, vai dar mais infinito. Essa, vamos dizer assim, é a ideia, né? E só para resumir, deixa eu resumo aqui, né? Essa série geométrica, ela é A sobre 1 menos Q. Se em módulo isso aqui for menor que 1, aí significa que ela converge. Nos outros casos, ela vai divergir, tá? Aí, o problema aqui é o seguinte, se o Q for 1, como eu falei, você não pode usar aquela conta, você tem que simplesmente somar só os elementos da sequência, né? Aí, quando eu somo um mesmo elemento infinito, às vezes dá mais infinito. Ou menos infinito, né? Se for negativo. Aí vai divergir. E se o Q for em módulo simplesmente maior que 1, é mais fácil justificar quando o Q é maior que 1. Quando ele é menor que menos 1, né? Que em módulo é maior que 1, é mais difícil. Mas você não precisa justificar, não. O que eu quero aqui é que vocês se atenham só a esse resultado aqui, ó. Por que eu quero que vocês se atenham a esse resultado? Porque quando nós formos estudar... Nós fomos estudar? Quando nós... Não. Como é que é o... quando a gente for, né? Fica melhor. Quando a gente for estudar uma série mais complexa, vai ser uma coisa parecida com a integral. Eu vou querer provar que ela converge usando comparação. E aí eu vou comparar, por exemplo, em algumas situações com a série geométrica. E aí a série geométrica, você só vai precisar dizer que ela converge ou não, dependendo do raio de convergência. Ok? Por exemplo, né? Às vezes... Cadê? Deixa eu dar um exemplo aqui, só para... Porque tem exercício no livro que ele vai pedir só para você dizer se converge ou não. Você não tem que fazer o cálculo. Só olhar o raio. Por exemplo, converge ou diverge.
Não, não vou botar essa vírgula aqui, não. Pronto. Essas duas podem começar do zero. Não tem problema, não. Por exemplo, converge ou diverge essa série? As duas são séries geométricas, mas aqui, ó, o raio, a razão, né? A razão é 2 e aqui a razão é 1/2. E aí, como essa razão aqui é menor que 1, ela vai convergir. Você não precisa, eu não estou pedindo para calcular a soma, né? Só para dizer converge. E aí, como a razão dessa é maior que 1, ela diverge. Ok? Basicamente, isso, quando vocês virem algum exercício, é só isso. É só para prestar atenção no raio. Tem um aqui, ó. Isso aqui é porque é fácil, né? Olha, aqui até começa do zero, né? Converge ou diverge? Aí basta você saber que π é maior que 3, né? E aí, se o π é maior que 3, π sobre 3 é maior que 1. Ou seja, a razão aqui é maior que 1, tá? Se a razão for maior que 1, diverge. Ok? Em algumas situações, como eu falei na comparação, né? Se eu comparar com uma série que converge, aí a série que eu estou comparando vai convergir. Se eu comparar com uma série que diverge, a que eu estou comparando vai divergir. E aí eu sei que diverge ou não, dependendo da razão. É que eu falei raio porque tem a ver também com série de potência. Aí tem a questão do raio de convergência, que vai ser uma coisa parecida com isso aqui. Só para vocês terem uma ideia. Raio de convergência, por exemplo, né? Você tem a série que eu falei, elevado a x. Aí o raio de convergência vai ser os valores em que eu posso colocar o x aqui, que essa série vai convergir. Aí nesse caso o raio vai ser os reais. Eu posso colocar qualquer número aqui no lugar do x e a série vai continuar convergindo, né? Continuar convergindo para ela elevado àquele número. Mas tem séries que não são assim. Por exemplo, se eu tirasse o n fatorial, botasse x elevado a n, isso aqui é uma função, né? Quando se perguntar qual é o raio de convergência, é simplesmente quais são os valores que eu coloco em x que ela converge. E aí, nesse caso, o raio vai ser 1, porque o intervalo de convergência, isso aqui é mais à frente, né? É menos 1 em 1. Sim. Ok, não vou falar disso aqui não, que eu vou confundir vocês. Muito bem. Aí, como eu falei, né? Nesse caso, aquele resultado serve só para esse tipo de... Serve só não, serve para algumas situações assim, em que você precisa falar simplesmente se a série converge ou não. E a resposta vai ser dependendo só da razão da série geométrica, ok? Isso só serve para geométrica, né? Tem outras séries aí. E também eu falei dela porque vocês vão ver muitas situações em que ela vai aparecer. E é bom ter a noção dela, né? Aí, deixa eu ver aqui, o que eu tenho que falar. A série harmônica, né? Essa série também acho que é talvez uma das mais conhecidas. Eu tenho um material com mais de 100 demonstrações de que essa série diverge, né? A série harmônica, eu já falei aqui. Você pega aquela sequência 1 sobre n, né?
Aí a série dessa sequência é chamada de série harmônica, né? É a soma, tá? É essa aqui, ó. Aí tem centenas literalmente centenas de demonstrações de que ela vai divergir, diverge, ou seja, a soma dela vai dar, como eu estou somando números positivos, né, a soma vai dar mais infinito. Mas, como eu falei, eu acho que eu falei isso na aula passada, né, se eu tenho uma sequência que os termos pares e ímpares vão para lugares distintos, a sequência também converge. Isso aqui vale para uma série, porque uma série também é um limite de uma sequência, né? Então, que é a soma parcial. Então, se eu pegar os termos pares da soma parcial e o limite for diferente dos termos pares, dos termos ímpares da soma parcial, também a série vai divergir. Mas nesse caso ela vai divergir porque a soma desses números vai dar mais infinito. E é até esquisito, né? Porque você pega um número que é bem pequenininho, né? Você pega um, aí você soma com um meio. Não, você pega um, mais um meio, mais um terço, mais... Basicamente você está somando 1 mais 0,5 mais 0,33 aproximadamente, mais 0,25, tá, 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 tá. E isso aqui, incrivelmente, é mais infinito. Parece que não... Como você está somando coisas minúsculas, não vai crescer muito, mas na verdade é mais infinito. Só que é o mais infinito que mais lento, né? Diferente de somar 1 mais 2 mais 3 mais 4. Esse aqui vai para mais infinito mais rápido do que esse aqui. Esse aqui é mais infinito mais devagar. Aí como é que eu provo que isso aqui é mais infinito, né? Essa aqui eu vou fazer porque eu acho que é importante eu fazer essa prova. Vou dizer que ela é uma demonstração que realmente eu tenho que fazer. Mas não é nada que vocês não vão entender, não. Viu? Até eu vou usar a integral. E foi até bom aquela pergunta lá, que se dá para usar. Aqui não é que eu vou dizer que uma soma é uma integral, né? Mas eu vou relacionar essa soma aqui com uma integral. E aí vocês vão ver, né? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Não. Então, eu vou pegar uma função, ó. Seja... eu peguei desse material que eu tenho, dessas demonstrações, que eu queria mais elementar. Tem a do Stuart aqui, que eu acho... Inclusive, foi aqui o meu professor de cálculo fez na época que eu aprendi. Mas eu lembro que no dia eu não entendi. Não entendi nada do que ele escreveu. Eu acho que essa aqui ainda é mais fácil do que essa que está no livro. Para vocês entenderem, né? Não sei. Então, eu vou pegar essa função. Pelo menos eu acho que é mais fácil, né? Vamos ver a opinião de vocês aí. Aí o gráfico dela, vocês já conhecem. Eu vou dizer que eu vou pegar só a parte positiva, tá? O gráfico dela é esse aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou começar do 1. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, tan, 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 n menos 1, n. Aí eu vou calcular aqui. Aí eu vou separar, né? Eu vou fazer tipo uma soma de rima, tá? Aí, pessoal, eu quero... Primeiramente, eu vou calcular a integral. Que é simples, eu vou calcular a integral de 1 até n de 1 sobre x dx. Porque isso aqui vai me dar exatamente a área dessa região aqui, ó.
Como eu estou calculando de 1 até n, eu vou pegar a área desse pedaço aqui. Tá? Mas vamos lá. Aí isso aqui é simples, né? Que é o ln do módulo. De 1 até n. Aí vai ser o ln de n, né? Como n é natural, eu posso tirar o módulo. Ln de n menos ln de 1. A ln de 1 é 0, então dá ln de n, o resultado. Tá? Aí, muito bem. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar um pouquinho. Eu vou criar retângulos que ultrapassam o gráfico da função. Eu vou pegar aqui. É isso mesmo que eu tenho que fazer? É. Vou pegar aqui. Aí eu vou pegar até colorido que não fiz no outro, para não confundir. Azul. Aí, por exemplo, qual é a área desse retângulo aqui, ó? É base vezes altura, né? A altura dele é esse ponto aqui, que vai dar o quê? Como a função é 1 sobre x, essa altura é o f de 1, tá? Que é o 1, f de 1, que vai dar 1. Então, a área desse aqui... Não, esse bicho aqui. A área desse primeiro retângulo... Vou colocar um pouco mais acima, porque eu vou usar um espaço aqui. Vou colocar aqui de... Então, a área dele, como é base... Aqui, vocês estão percebendo que está totalmente desproporcional, né? Porque esse tamanho aqui é 1, desproporcional é a escala do desenho, desse desenho aqui. Porque esse aqui é 1 e esse aqui é 1 também. Vocês estão vendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a área dele dá 1, tá? Mesmo essa escala aqui absurda que eu estou desenhando. Aí, muito bem. Desse segundo retângulo aqui, esse aqui, ó. Qual é a área dele, né? É a mesma coisa. Base dá 1. A altura vai ser o f de 2. Mas, enfim, não se atenham a essa escala aqui. É só a ideia mesmo. A altura vai ser o f de 2, que é 1 meio, tá? Aí a área dele vai ser 1 vezes 1 meio, 1 meio. Mesma coisa, esse terceiro aqui, a área dele vai ser 1 terço, porque é a base, que mede 1, vezes a altura, que mede 1 terço. Esse último, a mesma coisa. A diferença do n por n menos 1 é 1 também. Então, a base é 1. A altura vai ser aqui, ó. Que vai ser o n menos 1. Então, a altura dele é 1 sobre n menos 1. Então, a área dele é 1 sobre n menos 1 vezes 1. Tá? Então, eu calculei a área de todos eles, não, calculei de 4 e estou supondo que eu calculei de todos. O fato é que quando você calcular todos eles e somar dos retângulos, a área dessa soma vai ser maior do que a área que está abaixo do gráfico. Por quê? Porque eu estou passando, né? Cada retângulo desse eu estou passando um pouquinho e ultrapassa a área do retângulo. Então, o que eu estou fazendo, né? Que a soma daquelas áreas, que é 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 menos 1 sobre n menos 1, é maior do que a área total, né? E a área total da ln de n. Por que ficou diferente lá do... Ah, tá. É porque eu quis somar. Ok. Certo? Aí se vocês repararem, o que eu quero fazer? Agora calcular o limite da soma, né? Eu só vou somar agora mais 1 meio dos dois lados, ó.
mais um meio não, mais um sobre n dos dois lados. Aí que eu vou repetir. Aí observe que o lado esquerdo é a soma parcial da série harmônica, tá? Então, aqui é simplesmente o somatório de 1 sobre k variando de 1 até n, é maior do que isso aqui. Aí eu calculo o limite. Se essa soma é maior do que essa, o limite também vai ser maior. Maior ou igual, né? Porque no limite vira igualdade. Então, o limite dessa soma é maior do que o limite. E aí, quanto é que dá esse limite aqui? Ele dá mais infinito, né? Porque 1 sobre n vai para zero, né? E esse aqui, mais infinito. Né? Limite de ln de n, quando n for para mais infinito, é mais infinito. Então, isso aqui... E aí você tem o limite da soma parcial, ele é maior que mais infinito. Então, ele tem que ser mais infinito. Uma coisa maior do que mais infinito, só se for maior ou igual do que mais infinito, só se for ele mesmo, né? É. Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui. N. Tá? Isso aqui é mais infinito. E aí, isso aqui é simplesmente a série, né? E se ela for mais infinita, ela vai divergir, tá? Ok? Então, basicamente, essa prova é, você monta, pega essa função 1 sobre x, calcula, divide em n pedaços, aí eu calculo a área, né? Embaixo, da ln de n. Depois, constrói esses retângulos, que é a mesma coisa da soma de rima. Constrói esses retângulos, e aí pega essas áreas que estão acima, elas vão dar justamente, vão dar quase a soma parcial do... Aqui você já poderia dizer que é a soma parcial, tá? Mas só para ficar igual, bonitinho, eu somei 1 sobre n dos dois lados. E aí esse lado esquerdo é a soma parcial e o limite da soma parcial é maior do que um outro limite que é mais infinito. Tá? Então a série diverge. Ok? Mas aqui o que vocês devem se ater é que a série harmônica diverge, né? Mas eu não queria dar o resultado seco, assim, esse aqui, sem argumentar um pouco. Pelo menos esse aqui vale a pena um pouco, porque usa cálculo, né? Para provar, entre aspas. Ok? Aí, quando vocês perguntaram lá da integral, né, se usa integral para resolver série, o truque lá na hora desse exercício é justamente montar uma coisa parecida. Você pega a função e monta para que a sua integral, a sua soma vire aliás, a integral vire uma soma de uma coisa assim. Mas depois eu posso fazer um vídeo com essas questões. Vocês vão ver que é interessante também. Ok? Então, a série geométrica, ela converge ela converge quando Q é menor que 1 e ela diverge caso contrário, e a harmônica diverge. Ok? É um resultado que vocês devem ter em mente. Deixa eu ver o que aqui. Ah, o que é isso aqui? Ah, os exercícios, né, que eu marquei. Eu ainda não postei os outros exercícios, né? Série telescópica. Mas eu acho que vocês não estão me acompanhando ainda não, né? Não sei como é que vocês estão com as outras disciplinas. Porque geralmente do meio para o fim piora, né?
o semestre. Se no geral já piorava e nesse mais curto, aí você não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? É isso. Essa série telescópica é uma também bem conhecida, que basicamente é assim, né? É uma série que o termo geral, você tem uma sequência, né? Que essa sequência é a diferença de dois termos, ou é Bn menos Bn mais um, ou também é o contrário, né? Também pode ser Bn mais um. Aí o interessante dessa série é que você pode encontrar o valor, ou você pode encontrar a soma dela de fato, né? Por exemplo, quando eu calculo a soma. Aliás, e a série, só uma coisa, né? A série vai ser a soma desse termo aqui, né? Só que essas séries, você consegue calcular o valor efetivo mesmo da soma, que é aqueles termos que vão se cancelar. Por exemplo, né? É assim, a K. Eu vou pegar a soma parcial, né? Vou pegar dessa primeira aqui, ó. Eu vou fazer o caso geral, mas fica melhor nos exemplos sempre, né? Acho que para vocês fica melhor nos exemplos. Aí, a soma parcial é A1, A2, né? A1 mais A2 mais A3 mais AN. E aí você vai pegar a expressão que está ali, como a N é Bn menos Bn mais 1, aí o A1 vai ser o quê? B1, é só você substituir, né? Que onde tem N eu coloco 1. Pode falar. Levantou a mão, Gabriele. Ou foi sem querer? Sem querer. Mas a reunião acontece muito, né? Você quer desligar o microfone, aperta o... Ou então quer desligar a câmera e aperta o botão de levantar a mão. Ó, aí é só você substituir no 1 aqui, né? Então é B1 menos B2 mais... Aí quando for 2, B2 menos B3 e assim por diante, né? Quando for 3, B3 menos B4. Aí o N é o Bn menos Bn mais 1, né? Vocês observam que... Vocês observem que alguns termos irão se cancelar, né? B2, menos B2 com B2, B3 com... Aí o B4 vai cancelar com algum que tá aqui. E esse aqui, né? Na verdade, é esse que cancela, né? Peraí, qual é o termo que antecede esse aqui, né? O que tá aqui, ó. Quando for n menos 1, é Bn menos 1 menos Bn, né? Então cancela esse. Tá vendo? Esse com esse aqui. Aí esse aqui vai cancelar com o outro anterior. Então só sobrou quem? Só sobrou esse, o B1 menos o Bn menos 1, tá? Bn mais 1, desculpa. E aí, a série do AN, que... Não, perdão. A soma parcial, desculpa.
Ah, já tá ali, né? Não, é a série mesmo. A série do AN. Isso aqui é o limite, né? E aí, como a soma parcial deu B1 menos o B1 menos Bn mais 1, né? Aí você tem esse resultado aqui. Que essa série, ela, digamos assim, já dá uma fórmula para calcular qual é o valor dela. Vou dar um exemplo e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, né? Que acho que sempre com o número fica mais fácil para vocês entenderem. Por exemplo, calcule. Nem calcule, converge. Ah, calcule. Ó, calcule a soma ln. Isso aqui é um proposto do livro, tá? Isso aqui é. Ó, calcule essa soma. Aí, a priori, como é que você vai calcular essa soma, né? Aí, essa série essa série você consegue colocar ela numa telescópica. Telescópica é como eu falei, é a que fica a diferença dos termos seguintes, né? O primeiro termo menos o segundo menos o terceiro e assim sucessivamente. Aí fica essa expressão, por quê? Pela propriedade do ln, né? Então, o ln de n sobre n mais 1 é o limite, né? Aí essa aqui você consegue colocar como uma diferença, né? Porque é melhor colocar um k aqui, né? Aqui é o n, aqui tem que ser k. Eita, coisinha. Some, pronto. Então aqui fica ln de k menos ln de k mais 1. A variando de 1 até n. Isso aqui não existe, não. É n. Aí, observe que aqui é a mesma situação que eu fiz agora há pouco, ó. Aqui é como se fosse a BK. E aqui BK mais 1. Então, estou somando BK menos BK mais 1, do mesmo jeito que eu estava ali, ó. Aqui. Mesma coisa. Aí a conta é a mesma. Faz isso aqui. O fato é que você fica com o B1, a soma parcial é o B1 menos Bn mais 1. Né? Então, essa soma aqui é o B1 menos Bn mais 1. Mas como o BK é o ln de K, né? Vou fazer aqui do lado. BK é o ln de K. E aí, B1 é simplesmente o ln de 1, que é 0. E o BK mais 1 é o ln de K mais 1. Né?
Então, aqui fica simplesmente o limite. O B1 é 0 de menos ln de k mais 1 de n mais 1, quando n for para mais infinito. E aí dá menos infinito, né? Porque ln de n mais 1 dá mais infinito, como tem o menos aqui, menos infinito, tá? Então, essa quando é telescópica, quando eu consigo colocar o termo geral como a diferença dos termos consecutivos, ou de termos consecutivos de uma determinada sequência, eu consigo fazer aquele cálculo que eu fiz anteriormente, passar daqui para cá, que a soma vai, os termos que estão no meio vão se cancelar, fica assim. E aí depois, aqui eu consigo calcular o limite. Ok? Deixa eu fazer mais um. Já que a gente já está no final mesmo, eu vou fazer só isso aqui. Também não tinha outra coisa aqui. Não. Não vou fazer isso aqui não, vou fazer um outro. Fácil, tá? Só para vocês terem a ideia. Eu vou fazer um difícil não. Essa questão de telescópica aparece muito em Olimpíada também. Ou essas provas de ITA, IME, né? Essas coisas assim. Aparecem umas coisas desse tipo. Ó, essa aqui é mais fácil. Ela já está no modelo, né? Ela já está numa... Quero calcular essa soma aqui. Então, ela já está na cara da BN, e aqui é a BN mais 1, né? Então, isso aqui é o quê? É o limite, né? BK. Não, é N para mais infinito. E aí, como eu falei, como aqui a BK vai ser o BK, BN, né? O índice aqui vai mudar, né? Vai ficar isso. A soma parcial de uma soma telescópica, eu já sei que é desse jeito aqui, porque pode ser invertido, né? Pode ser o K mais 1 menos o K. Mas quando é K menos K mais 1, fica simplesmente o B1 menos o BN mais 1. Né? E que, por sua vez, como o BK ou BN, né? Tanto faz. É 1 sobre raiz de N. BN mais 1. E o B1 é 1, né? Que é 1 sobre raiz de 1. Aqui fica 1 menos 1 sobre... E aí, esse aqui, ó, vai para 0, né? Esse aqui vai para 0, quando eu calculo o limite, aí dá 1. Ok? Aí, essa soma aqui, além de convergir, eu sei calcular o valor dela, porque tem uma grande diferença, né? Então, ela converge e o valor dela é 1. A maioria das séries, você não consegue calcular o valor dela, não. Você só consegue dizer se ela converge ou diverge, que é o que a gente vai fazer semana que vem. Aí, amanhã, esse vídeo eu vou fazer, viu? Na verdade, eu tenho que postar, viu? Eu já tenho feito os exercícios da semana que vem. Semana que vem não, desculpa. Da semana passada, que eu deveria ter colocado, não coloquei. E os exercícios dessa aula aqui, que eu vou marcar, eu vou colocar no mural, fica melhor para vocês. E aí vocês tentem fazer, mas eles não são difíceis não, porque os mais difíceis eu fiz no vídeo. Os que são mais, que tinham alguma coisa assim de diferente eu fiz no vídeo, e aí os mais fáceis vocês conseguem fazer com certeza. Os mais difíceis, na verdade, ainda virão, né, em outras aulas.
Esses primeiros não são tão complicados, não. Ok? O negócio aqui é muito pouco tempo para falar disso. Eu poderia falar 3 meses só desse capítulo 11 aqui. Que é muita coisa. Vocês já estão cansados, né? De ficar me ouvindo falar. É isso, né? Hoje... O que eu apertei aqui? Ah, eu acho que eu apertei foi... Eu não sei. Foi aqui, será? Não interessa. Ok, né? Alguma pergunta? Ah, tá. Tem outras coisas aqui que... Ah, não, mas vai ficar para as outras aulas. Não tem como falar de tudo na sessão. Só fiz resumir mesmo. É, isso aqui é para outra aula. Já não vai dar tempo. Ok? Tá bom. A aula dos exercícios. Vou postar assim. Deixa eu botar uma... Eu vou botar um alarme no celular para eu lembrar. É isso, viu? Ah, essa de agora, né? Sim, não, eu tô fazendo assim, toda vez que eu chega a notificação, eu não tô tirando pelo Sturt volume 2, viu? Sturt volume 2, capítulo 11. Agora eu não vou tirar mais a notificação do celular, não, eu vou deixar lá até eu colocar. Porque às vezes chega no e-mail, eu só faço puxar para o lado, e aí nada, depois e aí fica enrolando. Ah, sim, vou gravar. Tá bom, vou gravar. É isso que eu tenho que anotar. Manda um e-mail para mim, só para eu não esquecer. Ainda vai ser daquele livro. Vocês já ouviram falar do livro do Apostol, Tom Apostol? Não, né? É o livro que eu mais gosto. Eu dava ele lá no Piauí, na engenharia elétrica, eu falava, eu utilizava ele. Cadê? Não sei se é esse aqui. É muito bom. Foi lá que eu vi isso aqui, esse negócio. Tem uma parte que é só isso. Mas eu vou gravar. Vou gravar esse vídeo. Eu vou fazer os exercícios que tem lá. Vocês vão ver que é bem interessante. Eu vou gravar hoje, né? Aproveitar que hoje à tarde eu não tenho nada para fazer, entre aspas, vou fazer isso. Ok, né? Acho que eu vou colocar ele lá, viu? Lá no Classroom, Tom Apostol. Só por curiosidade mesmo. É isso, viu? O que é isso aqui? É uma perna, é? Enfim, até a próxima, né? Vocês já estão querendo ir embora, certeza. Até semana que vem. Qualquer coisa, vocês mandam um e-mail para mim ou WhatsApp. Ou então no chat do Gmail, né? Que eu acho que é até mais rápido. Até uma próxima. Tchau.